Olá pessoal, eu sou o professor Petróleo Corrêa, professor de Química, e hoje irei iniciar, juntamente com cada um de vocês, a jornada Estequiometria Sem Medo. Praticamente é um curso onde você vai aprender estequiometria do zero, onde você vai perder literalmente o seu medo em relação aos cálculos químicos. É assunto tão temido aí pelos nossos alunos de ensino médio e também aqueles alunos que sempre estão se preparando para a prova do Enem. Então, antes de iniciarmos aqui a nossa jornada, eu preparei para vocês, aqui um material com várias dicas passo a passo para você mandar bem nas questões de cálculos químicos com base em estequiometria. Então, o primeiro passo, eu sempre digo para os meus alunos que é fazer uma boa leitura da questão. Fez a leitura da questão, em seguida, lógico, é fazer uma boa interpretação. Sabe por quê? Porque muitas vezes o aluno ele não consegue desenvolver a questão porque ele não sabe interpretar, não sabe simplesmente o que é que a questão está pedindo. A questão fornece os dados, mas o aluno ele se perde na leitura, na interpretação e não sabe o que de fato a questão está pedindo como resultado, né? Então, antes de tudo, eu digo para vocês que é necessário fazer uma boa leitura e uma boa interpretação. Em seguida, montar a reação química. Olha aqui, em qualquer reação de estequiometria, a primeira coisa que se deve observar é se há reação química e se esta está balanceada. Algumas questões podem exigir que você monte a reação e é justamente isso que acontece. Vocês vão ver aqui nas questões que a gente vai resolver. Algumas questões, elas já apresentam para o aluno a reação química pronta. Além da reação química estar pronta, ela já vem devidamente balanceada, então facilita muito a vida do aluno. Porém, nem sempre isso vai acontecer. O que pode acontecer? A questão pode trazer um texto no enunciado, descrevendo a reação química, você vai representar essa reação química e além de representar, obviamente você precisa balancear, porque se não balancear a reação química, jamais você vai chegar no resultado. Segundo passo, encontrar os envolvidos, É importantíssimo que se consiga entender na reação quem são os envolvidos. Lembre-se, em estequiometria há sempre dois envolvidos na questão. A reação química ela pode ser enorme, mas no comando da questão vai existir uma relação e essa relação só vai envolver, na maioria das vezes, dependendo do comando, apenas dois envolvidos, ou seja, duas substâncias químicas, entendeu? Terceiro passo, identificar a relação numérica. De que forma? Olha só, outro ponto é você saber que tipo de relação numérica a questão está exigindo. Mas espera aí, você sabe quais são as relações numéricas? São elas: mol, massa, moléculas, átomos, volume, principalmente nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, então sempre vai ter essa relação, mol com massa, mol com volume, volume com massa e assim sucessivamente. Quarto passo, olha só, uma regra de 3 consiste em, olha só, toda questão de estequiometria, geralmente ela precisa montar uma regra de 3, é regra de 3, entendeu, gente? É simplesmente matemática. Então, na primeira linha, sempre vai estar o que? Os valores padrão da relação numérica identificada. E na segunda linha, o exercício, sempre vai te dar o comando, que é justamente o que ele deu ou então o que está pedindo. Então, uma regra de 3 tem aquela relação, a primeira linha, e tem a segunda linha. Então, segue essa ordem aqui, eu trouxe aqui para vocês uma dica muito importante, Você deve levar isso para a prova de Química, de modo específico aqui, na prova de Cálculo Químico, ou então em Estequiometria. São os valores padrão, Você sempre vai precisar aplicar na prova. Quem? Mol, esse mol é com base na massa molar, que geralmente a questão já vai fornecer pronta, ou então você vai calcular através dos dados fornecidos na questão, que são as massas atômicas, e a partir delas você vai calcular a massa molar.
A própria massa, né, quando a questão não fornece, você deve consultar a tabela periódica. Isso é bem comum em questões de Enem ou então questões específicas de concurso público, né? Átomos ou moléculas, você vai ter como referência 6 vezes 10 elevado a 23, não é 1023, é 6, né, vezes 10 elevado a 23, e o volume, que no caso aqui, com base nas condições normais de temperatura e pressão, corresponde a 22,4 litros, isso com base em 1 mol de qualquer entidade química, beleza? Pronto. Após essas orientações, agora a gente vai estudar o conceito de estequiometria. Então, hoje a gente vai iniciar um dos assuntos, né, digamos assim, muitíssimo importante da química, denominada estequiometria. Então, a estequiometria, pessoal, é bastante abrangente, né, e pode ser conceituada da seguinte forma. É a parte da química que trata da relação quantitativa dos constituintes de uma espécie química e da relação quantitativa entre duas ou mais espécies químicas presentes numa transformação química. Então, a palavra estequiometria, ela tem origem grega e significa o quê? Medida de uma substância. E essa medida, ela pode ser calculada através de uma massa, de uma quantidade de mol, pode ser também o volume de um gás que foi produzido, ou seja, liberado em uma reação química, e assim sucessivamente, né? Então, vamos lá. Para entendermos essas relações quantitativas que eu acabei de citar anteriormente, então é necessário, antes de tudo, a gente realizar cálculos químicos denominados cálculos estequiométricos, né? Então, agora a gente vai iniciar a primeira situação, que é o primeiro caso, o caso 1, que é a relação quantitativa dos constituintes de uma espécie química. Então, nada melhor do que praticarmos através de exercício, né? Vamos lá? Então, a questão 1 diz o seguinte, pessoal, olha só. O dicromato de potássio também é utilizado nos bafômetros. O bafômetro é um aparelho que mede o teor alcoólico por meio de uma reação de oxidação do etanol. Vocês vejam que aqui a questão já trouxe o que? A reação química devidamente balanceada. Quimicamente, acontece assim. 3 mols de etanol reage com 1 mol de dicromato de potássio, mais 4 mols de ácido sulfúrico, formando 3 mols de ácido acético, mais 1 mol de sulfato de crômio, mais 1 mol de sulfato de potássio, mais 7 mols de H2O. O etanol não absorvido pelo organismo é eliminado pela respiração. O indivíduo suspeito de estar dirigindo embriagado deve assoprar a mistura contida no aparelho. Se ele estiver embriagado, a cor laranja do dicromato de potássio em meio ácido muda para verde, cor característica do sulfato de crômio, mostrando a redução do dicromato e a oxidação do álcool. Quanto maior o teor de álcool expirado pelo motorista, mais intensa a cor verde. Olha só, comando da questão. A questão, né, geralmente vai te dar ali uma linha de raciocínio para você, de fato, calcular aquilo que a questão pede. Olha só, com base em seus conhecimentos de química, descubra a massa de cada constituinte existente em 10 gramas de dicromato de potássio, cuja fórmula é K2CR2O7, e os dados foram fornecidos aqui, né, as massas atômicas em gramas por mol, potássio 39, crômio 52 e oxigênio 16. Olha só, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo a massa de cada constituinte. Professor, e o que é constituinte? O elemento químico que se faz presente na amostra. Quem é a amostra aqui? Dicromato de potássio. Contém potássio, crômio e oxigênio. Então, com base na massa dessa amostra, né, ou seja, de 10 gramas dessa substância, eu devo calcular a massa de cada constituinte que está presente nessa substância química. Como é que eu vou fazer? Primeiro passo é calcular a massa molar.
Calculou a massa molar, em seguida eu vou fazer a relação, porque na própria massa molar eu já vou descobrir qual é a massa que está presente de cada constituinte, isso com base em apenas 1 mol. Mas a questão está pedindo aqui a massa de cada constituinte que está presente em 10 gramas dessa mesma amostra, entendeu? Então vamos para cá, olha só. A questão forneceu como dados, vou colocar aqui para vocês, dados, né? A massa da amostra, que foi do dicromato de potássio, de fórmula K2CR2O7, corresponde a 10 gramas, entendeu? Só que a questão forneceu as massas atômicas de cada elemento químico, então a gente vai precisar calcular a massa molar dessa amostra de K2CR2O7. Aí aqui tem um segredo que eu sempre, falo para os meus alunos. Olha só, o que é a massa molar? A massa molar é a soma das massas atômicas dos elementos químicos que estão presentes na fórmula, levando em consideração as atomicidades. Quando eu falo atomicidades, eu estou me referindo à quantidade de elemento químico por fórmula. Então, a proporção aqui, vai ser de 2 para 7. Professor, o que isso significa dizer? Significa dizer que nessa fórmula eu tenho 2 elementos de potássio, 2 elementos de crômio e 7 elementos de oxigênio. Se foi fornecida a massa atômica, então eu devo levar em consideração essas quantidades, entendeu? Então vamos calcular aqui. Olha só que coisa bacana. Se a atomicidade do potássio é 2, então vamos ter o dobro. Mas a massa atômica foi dada aqui, 39. Então 2 vezes 39. Mais, olha aqui, 2 vezes. Quem é a massa atômica do crômio? 52. Mais 7 vezes a massa atômica do oxigênio. Então aqui, 2 vezes 39 vai resultar em 78. Mais 2 vezes 52 corresponde a 104. Mais 7 vezes 16, totalizando 112. Ou seja, a soma de 78 com 104 com 112 vai resultar em 294 gramas por mol. Olha só, o segredo está aqui. Em 294 gramas, com base em 1 mol, é a massa como um todo, dessa substância. Mas, neste caso aqui, foi a soma de 78 gramas no total de potássio, 104 gramas de crômio e ainda 112 gramas de oxigênio. Ou seja, a soma dessas massas atômicas de cada elemento químico, de cada constituinte, resulta na massa molar da amostra, que corresponde a 294 gramas por mol. O que significa dizer, pessoal, aqui que 1 mol dessa substância contém ou representa 294 gramas. Só que em 294 gramas eu tenho 78 gramas de potássio, 104 de crômio e 112 de oxigênio. A partir dessa relação, aí eu consigo calcular a massa desses constituintes que estão presentes, aí em 10 gramas dessa mesma amostra. Deu para entender? Então vamos fazer aqui, neste caso para o elemento potássio, colocar aqui, K. Olha só, em 294 gramas dessa amostra, eu tenho 78 gramas de potássio. Uma amostra de 10 gramas contém que massa? Regra de 3. Então aqui, 294 vezes M, 294 M igual 10 vezes 78, 780 gramas. Puxa para cá. Então, M é igual a 780, coloca aqui, 780 dividido por 294. Isso vai resultar em 2,4
65 gramas. Ou seja, essa é a massa do constituinte potássio, que está presente em 10 gramas, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém com o crômio. Vou colocar aqui acima, olha só. Em 294 gramas, contém 104 gramas de crômio. Uma amostra de 10 gramas contém M. Da mesma forma, 294 vezes M, 294 M. 10 vezes 104, 1040. Agora, 1040 dividido por 294, vou fazer aqui direto, vai resultar em 3,54 gramas. Essa é a massa do constituinte crômio que está presente em 10 gramas. Beleza? E o oxigênio, para finalizar aqui, da mesma forma, 294 gramas contém 112 gramas. Em 10 gramas dessa mesma amostra contém M. Então aqui, ó, 294 M, 10 vezes 112, 1.120 gramas. 1.120 gramas dividido por 294 vai resultar em 3,81 gramas. Deu para entender, pessoal? Então, olha aqui, ó, a massa do constituinte potássio, a massa do constituinte crômio e aqui, ó, a massa do constituinte oxigênio que está presente em 10 gramas. Beleza? Olha só, simples, né? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, que é a questão 2, diz o seguinte: o hidróxido de sódio de fórmula NaOH é muito usado em nosso cotidiano. Um exemplo é a produção de sabão. Isso é feito por meio de uma reação de saponificação que ocorre quando se coloca um éster para reagir com uma base inorgânica forte em meio aquoso e sob aquecimento, produzindo um sal orgânico e um álcool. No caso da fabricação do sabão, o éster costuma ser, na verdade, um triglicerídeo, que é conhecido como triéster derivado do glicerol ou então glicerina, que vem de um óleo gordura e a base é o hidróxido de sódio. O sal orgânico produzido é o sabão e o álcool é, na verdade, um poliálcool à glicerina. Quimicamente funciona assim, ó, como vocês podem perceber, a cara do Enem. Óleo ou gordura reage com uma base forte, que é uma base inorgânica, geralmente é soda cáustica, conhecida como hidróxido de sódio. Reage, né, uma reação exotérmica, libera calor, produzindo sabão e subproduto que a gente chama de glicerina, que na verdade é um poliálcool. Por que poliálcool? Porque apresenta aqui, ó, mais de um grupo hidroxila. Comando da questão: qual a porcentagem massa de cada constituinte do hidróxido de sódio de fórmula NaOH? Mais uma vez, olha, questão padrão igual. A questão forneceu aqui, né, os dados que no caso aqui é a massa atômica em gramas por mol do sódio, 23, oxigênio 16, hidrogênio 1. Só que aqui a questão não forneceu outro dado. Ele só diz assim, ó, qual a porcentagem em massa de cada constituinte. Gente, quando fala porcentagem, a gente vai tomar como referência, na verdade, o que? 100%, 100 gramas, entendeu? Então, neste caso, a gente vai tomar como referência 100 gramas. Então, coloca aqui os dados. Ó, a questão forneceu os dados das massas atômicas dos constituintes. Então, o primeiro passo é calcular a massa molar. Calculou, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Então, vamos lá. Massa molar de hidróxido de sódio, NaOH. A proporção aqui é de 1 para 1 para 1. Olha só, eu tenho um elemento sódio, um elemento oxigênio e um elemento hidrogênio.
Se a proporção é 1, então eu não preciso multiplicar pela massa atômica, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio. Então aqui eu já posso somar diretamente as massas atômicas. Então vai ficar assim, ó, 23 mais 16 mais 1, totalizando 40 gramas por mol. Ou seja, 1 mol dessa substância contém 40 gramas. Só que 40 gramas ao todo contém aqui, ó, 23 gramas de sódio, 16 gramas de oxigênio e apenas 1 grama de hidrogênio. Como ele quer a porcentagem em massa, então eu vou tomar como referência 100%, né? Ou seja, 100 gramas. Então eu vou fazer assim, ó, para o elemento sódio, vamos fazer o seguinte. Em 40 gramas dessa amostra, contém 23 gramas de sódio. 100 gramas, que corresponde a 100%, contém M. Então, 40 vezes M, 40 M, 100 vezes 23, 2.300. 2.300 dividido por 40 vai resultar em 57,5 gramas. Então, essa é a massa, porém ele pede a porcentagem, né? Então, 57,5%. Beleza? Vamos lá. Agora, o oxigênio, da mesma forma. Em 40 gramas dessa substância, dessa amostra, contém 16 gramas. Então, 100 gramas contém M. Da mesma forma, 40 M, 100 vezes 16, 1.600. 1.600 dividido por 40, 40 gramas, ou seja, 40%. Hidrogênio, da mesma forma, 40 gramas contém apenas 1 grama de hidrogênio, 100 gramas com base em 100% contém M. Então aqui 40 M, 100 vezes 1, 100, e neste caso 100 dividido por 40 vai resultar, na verdade, em 2,5 gramas, ou seja, 2,5%. Deu para entender aí? De fato, se você somar aqui, ó, 57,5 com 40 com 2,5%, vai resultar em 100%. Vamos para a próxima questão. Olha só, para finalizar esse primeiro caso, né? Questão 3. Qual é o teor, porcentagem em massa, de trióxido de cromo de fórmula Cr2O3 no cromato de potássio de fórmula K2CrO4? Vocês percebam que aqui ele está pedindo o teor em porcentagem em massa do trióxido de cromo, né? Só que a questão não forneceu dados suficientes. Então é um tipo de questão que com certeza a tabela periódica vai estar anexada na prova. Então você deve consultar as massas atômicas para em seguida calcular o que? A massa molar das duas substâncias, né? Então vamos fazer aqui, ó. Neste caso, vou colocar os dados para vocês, consultando lá na tabela periódica. Vai ser o seguinte, deixa eu ver aqui. O potássio vai apresentar massa atômica 39, o crômio, no caso aqui, corresponde a 52, o oxigênio 16. Tem outro elemento diferente? Não, porque só contém 3 elementos, né? Nas duas fórmulas, potássio, crômio e oxigênio. Beleza. Lembrando, ó, que a unidade aqui é dada em gramas por mol. Eu vou até colocar aqui, ó, unidade gramas por mol. Beleza? Lembrando, pessoal, que aqui a gente vai calcular primeiro as massas molares das duas substâncias. São elas, né? O trióxido de cromo e em seguida o cromato de potássio e não o dicromato de potássio. Cuidado, dicromato é uma coisa e cromato é outra. Então, primeiro vamos calcular aqui a massa molar do trióxido de cromo. Olha só, de fórmula Cr2
O3. Então, aqui a proporção é de 2 para 3, vai ficar 2 vezes 52 mais 3 vezes 16, totalizando 104 mais 48, ou seja, 152 gramas por mol. Ou seja, 1 mol dessa substância contém 152 gramas. É isso? Agora a gente vai calcular a massa molar de quem? De K2CrO4. A proporção aqui é 2 para 1 para 4. Então, 2 vezes 39 mais 1 vezes 52 mais 4 vezes 16. 2 vezes 39, 78. 1 vezes 52, 52. 4 vezes 16, 64. A soma dos três vai resultar em 194 gramas por mol. Ou seja, 1 mol dessa substância contém 194 gramas. Beleza? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a relação, porque preste atenção, ele quer saber a massa, né, dessa substância, que é o cromato, aqui Cr2O3, não é isso? O cromato não, perdão. O trióxido de cromo, que está presente no cromato de potássio. Então, a relação basicamente é essa daqui, ó. K2CrO4. Aí aqui, ó, Cr2O3. Então, preste atenção. Se você analisar aqui, o crômio, né, na segunda substância, contém 2 átomos. Aqui só contém 1. Então, precisa, na verdade, aqui, ó, de 1, 2, para ficar devidamente balanceado. Beleza? Agora, a gente vai fazer, olha, se temos 2 mols, que está para 1 mol, então aqui vai ter o dobro. Mas qual é a massa dessa substância aqui, ó, de K2CrO4, do cromato de potássio? 194. Então, vai ficar 2 vezes 194 gramas. Aí aqui, ó, eu tenho apenas 1 mol. Então, é a sua própria massa molar, que corresponde a 152 gramas. Entendeu aí? Então, se ele está pedindo, na verdade, aqui o teor, né, que é a porcentagem em massa dessa substância, do trióxido de crômio, não é isso? Vai ficar da seguinte forma, com base em 100%, que é 100 gramas, que está para X. Então, agora, regra de 3. Deu para entender, né? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 194 vezes X, que no caso aqui, né, vai ficar, deixa eu ver, 4 vezes 2, 8, 9 vezes 2, 18, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então, 388x. Igual 100 vezes 152, então é só acrescentar 2 zeros, que vai dar 15.200. 15.200 gramas dividido por 388, né? Resulta em 39,2 gramas. Ou seja, a porcentagem aqui corresponde a 39,2%. Beleza? Primeiro momento finalizado com sucesso. Olá, pessoal! Voltando aqui para a nossa aula, agora nós vamos para a parte 2, o segundo caso, envolvendo reações químicas. No primeiro momento, a gente trabalhou aí a relação quantitativa dos constituintes presentes em uma amostra, ou seja, em uma substância química. Agora nós vamos para a parte mais complexa, envolvendo reações químicas. Por que eu estou falando complexa? Porque algumas questões o aluno vai precisar representar a reação química e em seguida balancear. Então isso para o aluno muitas vezes é uma dor de cabeça, né? É considerado aí um terror. Mas vamos com paciência. Olha só. O que é, na verdade, uma reação química? Se a gente vai trabalhar agora com reação química, é necessário conceituar, e aprender o que é uma reação química. Reação química é um fenômeno químico onde 2 ou mais substâncias químicas
reagem entre si para formar duas ou mais novas substâncias diferentes das substâncias iniciais. Deu para entender? Então, lembrando que uma reação química também, ela pode se processar através de um único reagente. Eu posso ter uma substância química onde a mesma pode sofrer, um exemplo, uma decomposição e ela vai formar duas ou mais novas substâncias químicas. Então, isso é o que chamamos de reação ou então fenômeno químico. Quimicamente acontece assim, ó. No primeiro membro, sempre vamos ter, né, as substâncias iniciais, que são aquelas que sofrem a reação química, chamadas de reagentes, e após o fenômeno químico, forma as substâncias finais, onde elas se encontram no segundo membro. Ou seja, são aquelas que são produzidas pela reação química e são chamadas de produtos. Beleza? Então, agora a gente vai para a parte 2, como eu falei para vocês, que é a relação quantitativa entre duas ou mais espécies químicas presentes numa transformação química. Aí eu coloquei aqui, né, uma observação. Olha só, numa reação química, podemos calcular a massa, o volume, o número de mol, o número de moléculas, entre outras entidades. Ou seja, de uma substância em função de algum valor referente a outra substância dessa reação. Esses cálculos são feitos com base na reação química, ou então na equação química representativa da reação, lembrando-se de que os coeficientes indicam a relação em mol com que as espécies químicas reagem e se formam. Então, nada melhor do que agora a gente colocar em prática, né, essa observação em todas as questões aqui que a gente vai trabalhar de forma coletiva, juntos, beleza? Então, a questão 1, na verdade, diz o seguinte, é uma questão básica, bem simples. Calcule o número de mols de moléculas de gás amoníaco de fórmula NH3, que se formam a partir de 5 mols de moléculas de nitrogênio ao reagir com hidrogênio. Então, olha só, gente. Aqui, a questão não forneceu a equação pronta, né? E devidamente balanceada. Mas você perceba que pelo enunciado, ela já está descrevendo a reação química. Olha só. A questão está pedindo o quê? Está pedindo o número de mols de moléculas de gás amônia, ou então amoníaco, né? Que se formam. Quando ele fala formam, é o produto. Mas a partir de quem? De 5 mols de moléculas de nitrogênio ao reagir com hidrogênio. Então, qual é a lógica aqui, ó? Vamos lá. Neste caso, o primeiro passo é representar a reação química. Deixa eu pegar meu material aqui. É representar a reação química. Olha aqui, vou colocar para vocês. Deixa eu mudar aqui o pincel. Pronto, vou colocar aqui para vocês, ó. Reação química. Essa reação química aqui, na verdade, o enunciado deixou bem claro que ela acontece da seguinte forma. Nitrogênio está reagindo com gás e hidrogênio para formar gás amônia ou então amoníaco. Olha aqui. Essa é a representação. Olha aqui, eu tenho as substâncias iniciais, nitrogênio, que reage com hidrogênio, para formar ou então obter, né, gás amônia de fórmula NH3. Só que vocês vejam que essa reação química ela não está devidamente balanceada. Então, eu tenho que balancear essa reação química. Como é que eu vou balancear? No caso aqui, ó, nitrogênio eu tenho 2, lá no produto eu só tenho 1. Então, tenho que atribuir valor 2, coeficiente igual a 2. Por quê? Porque agora eu tenho 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Só que, quando eu coloquei 2 aqui no produto, alterou a quantidade de hidrogênio. Antes tinha 3, agora, olha, 2 vezes 3, 6. Mas aqui eu tenho 2. Então, qual é o valor que, multiplicado por 2, vai resultar em 6? Só pode ser 3, porque 3 vezes 2, 6. Agora,
a reação química encontra-se devidamente balanceada. Beleza? Então, quimicamente, ó, não aparece um aqui, mas supõe que tem um. Então, quimicamente, o que acontece é o seguinte: 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de gás amônia. Porém, a questão quer saber qual é a quantidade de moléculas, aqui ó, de NH3 que se formam a partir de 5 mols, olha só, 5 mols de nitrogênio que reage com hidrogênio. Pessoal, olha só que bacana, eu vou destacar aqui para vocês. A relação, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a relação aqui só está ocorrendo simplesmente com 2 substâncias químicas. Concorda comigo? Olha só, está ocorrendo com nitrogênio e gás amônia. Esquece hidrogênio. Então, quimicamente, 1 mol ao reagir está produzindo 2 mols de gás amônia. 5 mols de nitrogênio ao reagir vai produzir quanto? X. Você poderia fazer direto? Pode, porque vai ser 5 vezes. Mas lembre-se que aqui é uma regra de 3. Então, assim, ó, vou representar. Ou seja, a relação, vou colocar aqui para vocês, ó, relação vai ficar assim: 1 mol de nitrogênio ao reagir com hidrogênio produz 2 mols de gás amônia. 5 mols dessa mesma substância produz X. Então aqui, ó, regra de 3. 1 vezes X, X. 5 vezes 2, 10. 10 mols de gás amônia. Então essa é a quantidade de mols, né, produzida quando 5 mols de gás nitrogênio reage. Difícil? Não. Aqui, questão básica da básica, né? Lembrando que no Enem já caiu questão básica assim, gente, viu? Eu já presenciei questão muito simples no Enem, beleza? Questão 2, vamos lá. A questão 2 diz o seguinte: determine a massa de gás amoníaco em NH3 que se forma ao se fazer reagir 1,5 mol de moléculas de hidrogênio com quantidade suficiente de nitrogênio. Aí agora a questão forneceu o quê? Forneceu as massas atômicas em gramas por mol. Obviamente você vai precisar calcular a massa molar de uma das substâncias que vai relacionar aí. Então aqui, ó, nitrogênio 14, hidrogênio 1, entendeu? Então vamos para cá, olha só. Primeiro, a questão quer saber a massa do gás que se forma quando 1,5 mol de moléculas de hidrogênio reage com nitrogênio. Então já dá para perceber aqui que a relação é o que? Gás amônia com gás hidrogênio, né? Praticamente, gente, a reação química vai ser a mesma, porém eu vou pegar aqui novamente. Olha só, colocar para vocês. Reação química, né? Mais uma vez, a questão não deu a equação química prontinha. Então, quimicamente é assim, ó. Nitrogênio está reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de gás amônia. O segredo está aqui, ó. 2 mols de gás amônia são obtidos quando 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio. Lembre-se que aqui tem 1. Não aparece, mas supõe que tem 1. Porém, a questão quer saber isso aqui, pessoal. Olha só. Qual é a massa de NH3, de gás amônia, produzida quando 1,5 mol de hidrogênio reage? Então, a relação é essa daqui, ó. Hidrogênio, certo? Com gás amônia. Beleza? Olha só. Agora a relação, pegando aqui, ó. A relação é essa daqui, ó. De acordo com a reação química, teremos 3 mols de gás hidrogênio está produzindo 2 mols de gás amônia. Cuidado.
ele quer a massa. Se ele quer a massa, eu não posso trabalhar com mol, né? Porque a massa é em gramas, entendeu? Então, para isso, ó, eu preciso calcular a massa molar desse gás, do gás amônia. Lembra que eu falei? Se o enunciado forneceu para vocês os dados das massas atômicas, né? Então, obviamente, você iria usá-lo em algum momento. Olha aqui, chegou o momento, né? Então, a proporção aqui é 1 para 3. Então, vai ser a própria massa atômica do nitrogênio, que na verdade corresponde a 14, mais 3 vezes 1. Professor, de onde veio esse 14 e esse 1? Olha aqui, ó, dados, né? Então, voltando, olha só, 14 mais 3, 17 gramas por mol. Ou seja, 1 mol dessa substância, na verdade, representa 17 gramas. Se está sendo produzido 2 mols, então está sendo produzido o dobro, 2 vezes 17. Deu para entender? Porque 1 mol corresponde a 17, então 2 mols tem o dobro, 2 vezes 17. Agora sim, 1,5 mol de hidrogênio ao reagir vai produzir que massa? Olha só, 3 vezes M, 3M. Aí fica aqui, ó, 1,5 vezes 2 vezes 17 gramas. Gente, olha só que coisa interessante, ó. 1,5 vezes 2 vai dar 3, né? Então, na verdade, ó, eu já posso cortar isso aqui com isso aqui, ó. Beleza? Então, ficou o quê? 17 gramas. Mas eu vou fazer aqui, ó, bem direitinho, porque às vezes o aluno ele fica, né, meio que perdido. Então, 1,5 vezes 2 dá 3. Então, vezes 17 gramas. Puxando para cá. Vai ficar da seguinte forma, ó. M, olha só que bacana. 3 vezes 17 gramas sobre 3. Como eu falei para vocês, esse M não, esse 3, ele é eliminado, é cortado, simplificado. Olha só, 3 por 3, 1. Então, restou apenas o quê? 17 gramas. Entendeu? Então, essa é a quantidade de massa, né? Ou seja, em massa de gás amoníaco produzido quando 1,5 mol de hidrogênio reage com nitrogênio, né? Digamos assim, suficientemente. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão. Questão 3. Calcule a massa de H2O que se forma quando 6,4 gramas de oxigênio reagem com suficiente quantidade de hidrogênio. Mais uma vez a questão forneceu dados. Olha aqui, massa atômica do oxigênio e hidrogênio em gramas por mol. O que a questão está pedindo? Está pedindo a massa de H2O que vai ser formada quando 6,4 gramas de oxigênio reage com hidrogênio. Então, vamos lá, por parte. Olha aqui, gente, é o seguinte. Questão 3. Primeiro, a massa, eu vou colocar aqui os dados para vocês. A questão forneceu a massa de oxigênio, que foi, na verdade, 6,4 gramas, não é isso? E agora, a gente vai representar a reação química, né? A reação química. Por quê? Ó? A questão diz que hidrogênio reage com gás oxigênio, resultando em H2O. Beleza? Só que vamos para cá. 2 hidrogênios. Eu tenho 2, então eu preciso colocar 2. 2 oxigênios, 2 oxigênios. 2 vezes 2, 4. Aqui só tem 2, preciso de 2. 2 vezes 2, 4. Quimicamente é isso aqui, ó. 2 mols de H2O são formados a partir de 2 mols de hidrogênio que reage com 1 mol de gás oxigênio. Só que a questão está pedindo a massa de H2O
quando 6,4 gramas dessa substância reage de oxigênio. Então, se ele quer a massa de H2O e forneceu a massa do oxigênio que está reagindo, eu não posso trabalhar gramas, entendeu? Com mol. Tem que ser aqui, ó, gramas e gramas. Mas de que forma? Primeiro, eu tenho que encontrar a massa molar de oxigênio, que vai ser isso aqui, ó, massa molar de oxigênio, vai ser 2 vezes 16 a massa atômica dele, resultando em 32 gramas por mol. Ou seja, 1 mol dessa substância representa 32 gramas, entendeu? Aí aqui, ó, a massa molar de H2O. Por que eu devo calcular? Porque ele está pedindo a massa, né? Então, vamos lá, massa molar de H2O. Proporção 2 para 1, 2 vezes 1, mais 16. Não preciso fazer 1 vezes 16, entendeu? Então, 2 mais 16, totalizando 18 gramas por mol. Ou seja, 1 mol dessa substância representa 18 gramas. Entendeu aí? Agora, o resto é relação. Olha só, vou fazer aqui, ó, de vermelho. A relação é a seguinte. Quimicamente, 1 mol de oxigênio está reagindo. Só que 1 mol de oxigênio representa 32. Então, na verdade, 32 gramas de O2 está reagindo, produzindo 2 mols de H2O. Só que 1 mol de H2O contém ou equivale 18. Então, aqui tem um dobro, 2 vezes 18 gramas de H2O. Quando 6,4 gramas de oxigênio reagir, qual é a massa de H2O? 32 vezes M, 32M, é isso? No caso aqui vai ficar 6,4 vezes 2 vezes 18 dá 230,4 gramas. Agora vamos ter uma divisão. 230,4 gramas, opa, aqui ó, dividido por 32 vai resultar em 7,2 gramas. Ou seja, essa é a quantidade de massa, 7,2 gramas, produzida quando 6,4 gramas de oxigênio reage. Beleza? Questão mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil aí, complexa. Vamos lá, questão 4. A questão 4 muito boa. Vocês vejam que agora a questão traz a reação química. Mas será que ela se encontra, né, balanceada? Vamos analisar. Primeiro, fazer a leitura. Determine a massa de gás carbônico. Ó, ele está pedindo a massa. Que se obtém quando se provoca a combustão de 5,6 litros de gás metano nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, conforme a equação. 1 mol de gás metano reage com oxigênio, liberando gás carbônico, produzindo H2O. Aí vocês percebam que a questão forneceu dados, as massas atômicas de carbono e oxigênio, vai precisar calcular a massa molar de alguma substância química aí, e o volume ele diz que é de 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, onde na verdade qualquer mol aqui na reação química representa 22,4 litros. Então vamos lá. A questão está pedindo a massa de CO2 do gás que vai ser, né, liberado, obtido, quando provoca a combustão de 5,6 litros de gás metano. Então vamos lá. Gente, como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiro vamos retirar aqui os dados, beleza? Olha, a questão, na verdade, ela forneceu alguns dados importantes. Na verdade, ela está pedindo o quê? A massa de CO2 produzida, o volume, no caso aqui do gás que foi queimado, né? Na combustão completa aí é de 5,6 litros.
Aí ele diz que nas condições normais de temperatura e pressão, olha só, vou detalhar aqui, 1 mol corresponde a 22,4 litros. É isso? A questão forneceu a reação química. Então, vamos colocar aqui, ó, reação química. Se ela forneceu a reação química, então cabe a gente o quê? Verificar se a mesma está devidamente balanceada. A reação química é essa, ó. CH4 reage com O2, liberando CO2 mais H2O. Vamos analisar aqui. Olha só. A regra, geralmente, que a gente aplica para balancear uma reação química é a regra do macho. Eu vou até colocar aqui, ó. Regra do macho. De que forma, professor? Primeiro os metais, depois ametais. Se tiver carbono, fica por terceiro, né? Aqui. Hidrogênio, quarto. E por último, oxigênio. Beleza? Então, como aqui não tem metal, então vamos para os ametais. Então, carbono aqui 1, carbono 1. Aí vamos lá. Hidrogênio. No caso aqui, ó, 4, aqui eu tenho 2, precisa de 2. 2 vezes 2, 4. Eu tenho 2 de oxigênio, mais 2, 4. Aqui só tem 2, precisa de 2. Então, quimicamente, está acontecendo isso, ó. 1 mol de gás metano está reagindo com 2 mols de gás oxigênio, liberando 1 mol de gás carbônico mais 2 mols de H2O. A questão está pedindo isso aqui, ó, massa de CO2 produzida, liberada, quando 5,6 litros de gás metano reage. Olha só, a relação é simplesmente isso aqui, ó. Entendeu, gente? Gás metano e gás carbônico. Vamos para cá. Olha só, prestem atenção aqui. Se 1 mol está reagindo, então nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol equivale a 22,4. Então, pela relação química, aqui na reação, né, eu sei que na verdade 22,4 litros de CH4 está liberando 1 mol de CO2. Porém, a questão está pedindo a massa de CO2, então não posso trabalhar massa com mol aí, entendeu? Então eu vou precisar calcular quem? A massa molar, aqui ó, mm de CO2, beleza? Então vou colocar aqui no cantinho, ó, massa molar de CO2, vai ser isso aqui, ó, 12 mais 2 vezes 16, 12 mais 32, resultando em 44 gramas por mol. Lembrando, alguém pode perguntar, professor, mas de onde vem esse 12 e esse 16? Foi fornecida aqui, ó, as massas atômicas. Lembre-se, para calcular a massa molar, é a soma das massas atômicas dos elementos químicos que estão presentes, né, na fórmula, levando em consideração, digamos assim, as ou então a sua atomicidade, beleza? Então, eu sei aqui, ó, que 1 mol de CO2, na verdade, representa 44 gramas, entendeu? Então, se neste caso está liberando 1 mol, então 1 mol representa 44 gramas de CO2. Agora sim, ó, 5,6 litros de CH4 vai produzir que massa? Regra de 3, 22,4 m vezes, né? Aliás, já dei a resposta, né? 22,4 vezes m, 22,4 m. 5,6 vezes 44 vai resultar em, deixa eu colocar aqui, em 246,4 gramas. Ou seja, 246,4 gramas dividido por 22,4 vai resultar em 11 gramas. Ou seja,
Essa é a massa de CO2 liberada quando 5,6 litros desse gás é queimado, ou seja, sofre combustão. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão 5. A questão 5 diz o seguinte: calcule o volume de gás carbônico que se obtém nas CNTP a partir de 19,2 gramas de oxigênio em reação com etanol, conforme a equação. Etanol reage com oxigênio, liberando gás carbônico, produzindo H2O. Aí ele forneceu a massa atômica do oxigênio, 16, e o volume molar, nas condições normais de temperatura e pressão, também 22,4 litros. Então, neste caso aqui, vamos, analisar bem direitinho o que é que a gente vai fazer. Olha só, dados que foram fornecidos. A questão forneceu aqui para nós a massa do oxigênio que está reagindo, 19,2 gramas. Pede, na verdade, o volume de CO2 que vai ser liberado nas condições normais de temperatura e pressão, onde 1 mol corresponde a 22,4 litros. Então, se ele deu a massa atômica só do oxigênio, então, obviamente, a gente vai precisar calcular a massa molar de O2. Colocando aqui, massa molar de O2. 2 vezes 16, 32 gramas por mol. Ou seja, 1 mol dessa substância representa 32 gramas. Vamos lá. Agora a gente vai pegar a reação química. Entender aqui bem direitinho. Reação química. Será que ela encontra-se balanceada? Então é isso aqui, C2H6O reage com oxigênio, produzindo CO2, liberando também H2O. Então aqui, a regra do macho. Lembrando, primeiro carbono, 2, aqui só tem 1, então vamos precisar de 2. Agora sim, 2 carbonos, 2 carbonos. O próximo é hidrogênio, 6, só tenho 2, então aqui 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4 de oxigênio, mais 3, 7. Gente, qual é o valor que, multiplicado por 2, somatizado com 1, tem que dar 7? Só pode ser 3. Concorda comigo? Porque 3 vezes 2 é 6, 6 mais 1, 7. Agora sim, a reação química encontra-se devidamente balanceada. Então, quimicamente está acontecendo isso aqui. 1 mol do álcool está reagindo com 3 mols de oxigênio, liberando 2 mols de CO2, mais 3 mols de H2O. A questão pede isso aqui, o volume de CO2 liberado, quando na verdade 19,2 gramas de oxigênio reage com etanol. Olha aqui, porque a gente vai utilizar 22,4 litros, porque a questão está pedindo o volume desse gás liberado nas condições normais de temperatura e pressão. Então, 2 mols, do ponto de vista químico da reação, está liberando o dobro, Porque 1 mol corresponde a 22,4. Então, aqui temos o dobro, vai ser 2 vezes 22,4. Já aqui, precisamos calcular a massa molar do oxigênio, porque eu sei que do ponto de vista químico, da reação, 3 mols de oxigênio está reagindo. Só que 1 mol corresponde a 32. Então, na verdade, está reagindo o quê? O triplo. Concorda comigo? Então, a relação vai ser essa daqui, gente. Olha só. Deixa eu pegar outra cor. Vamos lá. A relação vai ser essa daqui, Eu sei que 3 mols, então 3 vezes está reagindo, no caso aqui, 3 vezes 32 de O2, produzindo 2 mols, só que na verdade produz o dobro, 2 vezes 22,4 litros de CO2. Então, se 19,2 gramas
desse mesmo gás oxigênio reagir, qual é o volume? Então, agora vai ficar assim, ó, puxando para cá, ó. 3 vezes 32 vai dar 96, não é isso? V igual, olha só, 19,2 vezes 2 vezes 22,4. Aqui dá o quê? Na verdade, 44,8 litros, não é isso? Então, 96V é igual. 19,2 vezes 44,8 vai resultar nisso aqui, gente, ó, 860,16 litros. Dividido por 96, 8,96 litros. Ou seja, esse foi o volume de CO2 liberado quando 19,2 gramas de oxigênio reage, né? Questão bem trabalhosa, né? No Enem é muito comum cair essa vibe, né? Essa linha de raciocínio. Próxima questão, a questão aqui 6. Determine a massa de H2O que se obtém quando 4,5 mol de oxigênio reagem com gás amoníaco, conforme a equação química. Gás amônia reage com oxigênio, produzindo gás nitrogênio mais H2O. Aí foi dada aqui a massa atômica do oxigênio e hidrogênio. O que é que a questão está pedindo? A massa de H2O que é produzida quando 4,5 mol, né? Ou seja, mols de oxigênio reagem. Então vamos aqui mais uma vez, né, pegar todos os dados. Na verdade, o que a questão está pedindo? Está pedindo isso aqui, ó. A massa, vamos colocar aqui bem direitinho, a massa de H2O produzida quando, na verdade, né, 4,5 mols de oxigênio reagem, beleza? Então, a gente vai precisar calcular a massa molar de H2O, porque ele está pedindo a massa, né? Então, a gente vai ter que fazer a relação. Então, não pode trabalhar mol com massa. Temos que calcular a massa de H2O a partir dessa relação do ponto de vista químico da reação. Então, vai ser aqui, ó, 2 para 1. Então, 2 vezes 1 mais 16. 2 mais 16, 18. 18 gramas por mol. Ou seja, 1 mol corresponde a 18 gramas. Agora sim, a reação química, ela vai, né, dar todas as informações possíveis, né, com base na relação. Então, a reação química é essa, ó, foi dada. Gás amônia reage com oxigênio, produzindo gás nitrogênio e ainda H2O. Gente, preste atenção aqui, ó. Temos que balancear, certo? 1 de nitrogênio, 2. Então, precisamos de 2. 2 nitrogênios, 2. 3 vezes 2, 6. Aqui só tem 2. Então, precisa de 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Vamos analisar a quantidade de oxigênio. 3 oxigênios, aqui eu só tenho 2. Então, eu posso trazer esse 3 para cá e dividir por 2. Por quê? 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2 resulta em 3. Entendeu? Então, quimicamente, ó, a relação que ele está pedindo, na verdade, é essa. Ó. Ele pede a massa, porque, na verdade, é a partir de quem? De oxigênio. Não é isso? Então, esse 3,5 aqui, ó, na verdade, a gente pode colocar assim, ó, 1,5 mol, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, 1,5 mol está produzindo 3 mols de H2O. Se 4,5 mols dessa mesma substância reagir, qual é a massa de H2O produzida, né? Então, a relação é apenas com oxigênio e H2O. Aí, lembre-se, ó, eu tenho mol e mol, beleza? Mas eu precisei calcular a massa molar de H2O. Por quê? Porque, olha, está sendo produzido 3 mols de H2O, só que 1 mol possui 18 gramas, então temos o triplo, né? Então, a relação vai ser essa daqui, ó, relação
A relação química é a seguinte: 1,5 mol de oxigênio está produzindo 3 mols de H2O, ou seja, 1 mol 18. Então, é o triplo, né? 3 vezes 18 de H2O. 4,5 mols dessa mesma substância produz M. Então, aqui, ó, 1,5 vezes M, 1,5 M. Então, 4,5 vezes 3 vezes 18. 1,5 M. A multiplicação disso tudo aqui vai resultar, na verdade, em 243, não é isso? 243 gramas, dividido por 1,5 vai resultar em 162 gramas. Beleza? Olha só. Então, 162 gramas é a quantidade em massa produzida aqui dessa substância química, né? Quando, na verdade, 4,5 mols de oxigênio reage com gás amônia. Próxima questão. Cansativo, né, gente? Muito cálculo torna-se, às vezes, cansativo. Olha só. Calcule o volume de nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão necessário para produzir 5 mols de gás amoníaco. Aí aqui a questão já foi bem direta. Nitrogênio produzindo gás amônia, só precisamos balancear, né? E deu aí o volume molar, que corresponde a 22,4 litros. Então, a questão está pedindo o volume de nitrogênio a partir de 5 mols de gás amônia que reage. Então, vamos para cá. Olha só, dados. Na verdade, o que é que está acontecendo aqui? Deixa eu só pegar aqui, gente. Na verdade, a questão está pedindo o volume de gás nitrogênio, é isso, que deve reagir nas condições normais de temperatura e pressão, onde 1 mol corresponde a 22,4 litros. Só que a questão diz que, na verdade, a quantidade em mols de amônia aqui, ó, produzida é de 5 mols. Aí a questão forneceu o quê? A reação, né? Vamos pegar ela aqui bem bonitinha. A reação química. A reação química foi essa daqui, ó. Nitrogênio produzindo gás amônia. Cuidado, tem que balancear. 2 nitrogênios, só temos 1. Então, aqui precisa de 2. Então, na verdade, 1 mol de nitrogênio está produzindo 2 mols de gás amoníaco, ou então gás amônia. A questão está pedindo isso, ó, o volume, ou seja, de N2, que deve reagir para produzir 5 mols. Então, a relação química, na verdade, vai ser essa daqui, ó. Relação. Vamos lá. A relação química é essa. 1 mol, né, que na verdade não é 1 mol aqui. Se ele pedir o volume, na verdade é isso aqui, ó. 22,4 litros. Está o quê? Está, na verdade, produzindo, olha só, 2 mols de gás amônia. Se 5 mols desse mesmo gás for produzido, então precisa de V. Então, regra de 3 aqui, ó. 2 vezes V, 2V. Então, aqui, 22,4 litros, é isso, vezes 5. Então, aqui, ó, vamos ter 2V igual a 22,4 vezes 5. Eu não fiz aqui, mas deixa eu fazer só um instante. Eu vou fazer o seguinte, fazer diretamente. 22,4 litros vezes 5, né, dividido por 2, vai resultar, na verdade, em 50
56 o quê? Litros, né? Então, essa é a quantidade em volume de gás necessária para produzir 5 mols de gás amônia. Deu para entender aí, né, pessoal? Espero que sim. Então, vamos lá. Próxima questão. Próxima questão. Praticamente vai ser na mesma linha de raciocínio. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Questão 8 diz o seguinte. Calcule quantas moléculas de hidrogênio são obtidas quando se efetua a reação. Aí aqui, ó. Sódio reage com H2O, produzindo hidróxido de sódio, liberando gás hidrogênio, utilizando-se 3,6 mol, aqui faltou um L, né, de H2O. Aí a questão forneceu a constante de Avogadro, né, que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. É isso? O que? Moléculas. Aí vamos lá. Como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, retirando os dados bem direitinho aqui. Olha só. A questão, na verdade, está pedindo um número de moléculas, né? Que no caso aí vai ser produzida de gás hidrogênio. Lembrando que é com base em gás hidrogênio. Quando, na verdade, o número de mols de H2O que estão reagindo corresponde a 3,6 mol. É isso? E ele diz que a constante corresponde a, na verdade, 6. Vou até colocar aqui, ó. 6. Deixa eu colocar aqui. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Vou até destacar aqui. Aí agora, o que é que a gente vai fazer aqui? Gente, prestem atenção, bem direitinho aqui. Eu apenas vou relacionar, vou pegar a reação química, olha só. Com base na interpretação da reação química, sempre é possível, né, relacionar, do ponto de vista estequiométrico, né, a relação correta. Porque você tem que saber se a reação, de fato, ela está balanceada. A gente vai verificar agora. Ele diz que sódio reage com H2O, formando hidróxido de sódio e liberando gás hidrogênio. Vamos aqui, ó. Um sódio, beleza? Eu tenho dois hidrogênios com 3. Então, aí, como é que se diz? A quantidade aqui no produto está diferente. Aí eu tenho um de oxigênio. Então, percebe-se que no produto, a situação aqui difícil é em relação ao hidrogênio, né? Que está diferente. Eu tenho 3 aqui, ó, hidrogênios ao todo. No reagente eu tenho apenas 2. Mas vejam só, se eu colocar um meio aqui, ó, isso vai me dar 1, porque 1 vezes 2 é 2. 2 dividido por 2, 1. Então, 1 mais 1, 2. E aqui fica 2. Morreu. Então, quimicamente é isso, ó. 1 mol do metal sódio, ao reagir com 1 mol da molécula de H2O, vai produzir 1 mol da base, hidróxido de sódio, e produzir 0,5 mol de gás hidrogênio. Deu para entender aí? Só que a questão quer saber a quantidade de hidrogênio produzida, ou seja, de moléculas, não é isso? Quando 3,6 mols de H2O, né, reage. Então tá aqui, ó, praticamente a relação é essa, é isso? H2O com gás hidrogênio. Agora ficou mais fácil, olha só. Pega aqui a relação, então a relação vai ser essa daqui, ó. Prestem atenção. 1 mol de H2O, ao reagir, está produzindo meio mol de gás hidrogênio. Beleza. Só que 1 mol, pela constante, corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 o quê? Moléculas. Vou até colocar assim, ó, fica melhor. Moléculas. Aqui. Beleza.
Então, 3,6 mols dessa mesma molécula, ao reagir, vai produzir quantas moléculas de gás hidrogênio? Então, meios pelos extremos, né? Regra de 3. 1 vezes N corresponde a N. Aí vai ficar 3,6 vezes 0,5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 3,6 vezes 0,5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 vai resultar em 1,08 vezes 10 elevado a 24. Beleza? No caso aqui, o resultado, eu acrescentei uma casa. Beleza, gente? Então, praticamente, a resposta é essa mesma. Olha só, a resposta é essa, ó, 1,08 vezes 10 elevado a 23 moléculas. De quem? De gás hidrogênio. Última questão, para finalizar. Trabalhosa, né, gente? A última questão diz o seguinte aqui, ó. Quantos gramas de sulfato de alumínio se obtém a partir de 10,8 gramas de alumínio metálico? Aí ele dá já as massas molares prontas do alumínio 27, sulfato de alumínio 342 gramas por mol. Aqui está mais fácil, né? Então vamos fazer aqui, né, a reação química. Opa! Então a reação química é essa daqui, gente, ó. Reação química. Vamos lá. Alumínio, né, resultante a partir daqui do sulfato de alumínio. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Quantos gramas de sulfato de alumínio se obtém a partir de 10,8 gramas de alumínio metálico? Então é isso, ó. A partir de alumínio metálico. Então eu tenho 2, aqui eu só tenho 1, então precisa de 2. Ou seja, quimicamente é isso, ó. 2 mols de alumínio forma 1 mol de sulfato de alumínio. Só que a questão forneceu para vocês, gente, a questão deixou bem claro que 1 mol de alumínio corresponde a 27. Então, na verdade, ó, é isso aqui, ó, 2 vezes 27 gramas, que está produzindo 1 mol de sulfato de alumínio. A questão já trouxe pronto, né, o dado da massa molar dessa substância, do sulfato de alumínio, que é 342 gramas por mol. Então, aqui, ó, 342 gramas, não é isso? Se a questão quer saber a massa de sulfato de alumínio produzida a partir de 10,8 gramas dessa substância, então teremos uma relação. E a relação vai ser essa daqui, ó, bem simples, né? Então, a relação química vai ser 2 vezes 27, então dá 7 vezes 2, 14, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então aqui, ó, 54, deixa eu fazer isso aqui, ó, 54, porque eu tenho que eliminar grama com grama, né? 54 vezes M, 54M, aí aqui, ó, igual a 10,8 vezes 342. Ou seja, eu vou simplificar aqui o máximo para vocês, beleza? Quando você multiplicar 10,8 vezes 342 e dividir por 54, na verdade, você vai encontrar 68,4 gramas. Ou seja, essa vai ser a massa de sulfato de alumínio produzida. Beleza? Pessoal, concluímos aqui a parte 2, né, da nossa jornada. Então, vocês percebam que, de fato, são questões que requer muita atenção, muito cuidado, muita interpretação. O primeiro passo, eu sempre digo, vou repetir aqui, é fazer uma leitura, interpretar o que a questão está pedindo. Uma vez que eu sei o que a questão me pede, o resto é aplicação de dados, fazer a relação. Agora, é claro,
Em alguns momentos, né, a questão não vai fornecer a equação química, muito menos devidamente balanceada, pode até fornecer, mas o aluno ele tem que ter, né, esse olhar atento, né, atencioso, ou seja, verificar se a reação química ela encontra-se devidamente balanceada, porque se não estiver, como eu disse lá no início, você jamais vai chegar nesse resultado aqui, ó, final. Ah, professor, mas eu fiz a reação química bem bonitinha, né? Cheguei no resultado, praticamente fiz tudo que o senhor fez, mas não fiz o balanceamento da reação química. De nada vai adiantar, né? Não chega no processo final, né? Na exatidão. Você chega em um resultado totalmente diferente, beleza? Então é sobre isso. Até a próxima, se Deus quiser.